Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha, uma boa tarde dessa sexta-feira, pessoal. Mais uma vez aqui, olha, chegando para a nossa agora já tradicional rapidinha da tarde, né? Eu já vou passando, inclusive, aqui diretamente para os temas de hoje. Vou pedir para você, é óbvio, dar like, se inscreve, compartilha aqui no canal. Posso fazer até uma coisa que tem feito falta aqui, né, nas nossas rapidinhas? Chamar o meu amigo Laiquinho, ele está lá em cima, só para lembrar você de dar o like aqui enquanto nós estivermos falando, né? Olha, vamos logo seguindo adiante. Então, dá like, se inscreve, compartilha. Vamos passando diretamente para o material, porque aqui é rapidinho, então não pode demorar. Você já viu na capa ali? Eu vou sempre dar uma dica na nossa capa. Hoje tem lá um avião, né, de saída ali. Na verdade, representa os brasileiros que, a partir de segunda-feira, olha, vão enfrentar algum perrengue aí nos aeroportos pelo Brasil, né? Pilotos e comissários aprovam greve nacional a partir desta segunda-feira. Lembrando que estamos aqui no sextou, né? E a turma aqui, imagina só, guardou dinheiro o ano todo. Tem gente guardando dinheiro há 2, 3 anos aí para poder fazer a tão sonhada viagem com a família aí de final de ano. E a turma aproveita esse momento para dar esse castigo na população. Vamos lá, a gente vai conversar, inclusive, sobre esse assunto. O sindicato informa que a paralisação ocorrerá a partir de 19, né, de dezembro, das 6 às 8 horas da manhã. 2 horas, pois é, só 2 horas, não é um exagero. Vamos lá, nos aeroportos Congonhas, Guarulhos, Rio, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Brasília e Confins. São os maiores hubs, né, de saída do Brasil. É um início de manifestação. Greve no Brasil, pessoal, é algo permitido, é algo legal. As categorias têm sim o direito, né, de reivindicar ali junto aos seus categorias laborais, junto aos seus patrões, né, algum aumento, reparações salariais e tudo mais, isso tudo é possível. A questão é o quanto disso é bacana quando restringe o direito das pessoas de uma maneira geral. O movimento em si, legítimo, solicitar ali melhoras de condições de trabalho, o aumento de salário, normal, mas prejudicar as pessoas que há muito se preparam para utilizar aquele serviço, olha, não cheira muito bem, não. Talvez isso... Aliás, vamos relembrar aqui, nós passamos aqui os últimos 4 anos do governo Bolsonaro praticamente sem ter esse tipo de episódio, tá? E, de repente, nós já começamos a ouvir falar nesses assuntos. Para quem vai ter a memória não tão curta, nós vamos lembrar ali o quanto todos os anos nós éramos reféns, né, o brasileiro, de uma maneira geral, dos sindicatos que não representam a totalidade dos próprios movimentos ou do próprio efetivo, né, dos funcionários por todo o país, mas falam em nome deles, tem até lei para isso. E aí se apresentavam constantemente em determinados períodos. Eu lembro bem, outubro, período dos bancários, aí final do ano vem os aeroviários, e aí por aí vai, né? Cada categoria mobilizada pelas centrais sindicais, que perderam muita força nos últimos 4 anos, agora já dão sinal de ressuscitar, já querem atrapalhar o povo. O problema é que o remédio deles sempre prejudica a população, né? Pode prestar atenção nisso. Então, qual é a questão aqui? Muita gente acha que isso não vai impactar, impacta sim. Tá? Em assembleia, nesta quinta-feira, né, 15, ontem, eu trouxe a notícia ontem à noite, eu só estou esmiuçando ela, pilotos e comissários aprovaram por unanimidade uma greve para começar a partir da próxima segunda-feira, 19. A informação foi divulgada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas, né? Em nota, o sindicato disse que a categoria tem como pleito recomposição das perdas inflacionárias e ganho. Calma que eu vou explicar isso para quem acha que eles estão 100% equivocados. Eu já vou dizer por que eles estão fazendo isso agora, tá? De forma a compensar as perdas nos 2 anos de crise de saúde pública, que foi quase 10%, tarará, né? A categoria também reivindica, entre outros pontos, que as empresas respeitem os horários e outras questões internas, né? O sindicato alega que esses pleitos estão baseados nos altos preços das passagens aéreas, que têm gerado crescentes lucros, né, para as empresas, e no fato de que as companhias aéreas reduziram o custo da folha de pagamento em mais de 30% se comparado com os demais custos. Segundo o presidente da SNA, Henrique, as empresas, né, estão com os preços de passagem no mais alto patamar nos últimos 20 anos, e tarará, e vão contar a história. Bom, vamos por partes aqui. Esse é o assunto principal, porque atinge boa parte da população, tá? Mas vai criar situações, por exemplo, de pessoas, não só para quem está viajando, mas para quem está esperando as pessoas para poder ver os seus parentes no final de ano, para quem vai curtir férias, enfim.
tá? E também para o deslocamento geral. A pessoa trabalhou o ano inteiro ali, se sacrificou em outro estado, vai voltar para ver seus familiares na cidade natal. E toda a questão também de comércio e logística é prejudicada, porque o Brasil também tem internamente um grande público de o que a gente chama de turismo comercial, na verdade. Ou seja, as pessoas vão a trabalho e acabam gerando economia em outros estados. Tá? O que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, essas centrais sindicais, elas não importam se está certo ou está errado, elas vão sempre pedir mais. Isso é normal, a gente já conversou sobre isso. Mas o que isso sinaliza já imediatamente? Essa turma já entende. E, pessoal, eu estou considerando a hipótese aqui que tudo vai correr conforme o sistema quer. Tá? Até o dia 31 de dezembro, nós temos esse processo de instabilidade política, aí a gente não sabe ainda os desfechos disso, enfim. Tem aí um período que se abriu a partir da diplomação, aí onde pode haver ainda uma impugnação, mas considerando o que essa turma já está prevendo de negativo para o país, eles estão se antecipando. E eu vou dizer isso, que é uma característica das categorias mais organizadas. Eles já têm um problema de reparação de perda, o Brasil inteiro passa por isso, mas como nós tivemos também um processo de deflação, você tem que fazer um cálculo complexo para chegar a esse índice. Tá? Mas por que eles estão fazendo isso? Eles já estão prevendo o desastre dos governos que eles mesmos, esses sindicalistas, aprovam, e sabem que é baseado, olha, na emissão de moeda, no rompimento de teto de gastos, ou seja, tudo aquilo que gera inflação. Então, quem não reparar agora vai ter que esperar um ano para fazer isso lá na frente. Um ano perdendo dinheiro, como todo o brasileiro já passa por essa situação no momento. Então, tem um motivo real por trás disso, que é o fato de saber que eles vão tornar o país, vamos dizer assim, não tão saudável economicamente, e para se antecipar as perdas que ainda virão, eles estão se antecipando. Vocês podem aguardar isso dos sindicatos e dos movimentos sindicais mais organizados. E outra coisa também, eles estão sendo empoderados, né? Colocaram aí, pelo menos o Nine já fala que o seu ministro, né, foi convidado e aceitou, é o Luiz Marinho, que era da Força Sindical, portanto, essa turma está com força aí, está querendo botar a cabeça para fora, depois de eles terem sido totalmente ali relegados à sua própria falta de importância. Né? Nós vivemos muito bem esses últimos anos sem esse pessoal atrapalhar a relação entre patrão e empregado. Quer negociar? Com as empresas negociam. Agora tem um outro lado que eu gostaria também de falar aqui, diante da matéria que a gente leu aqui, e a fala ali do sindicato, que é os mais altos preços, né, das passagens. Realmente, as passagens estão muito caras e elas têm 3 fatores. Primeiro, as empresas acumularam dívidas gigantescas, as empresas aéreas acumularam dívidas gigantescas durante a crise de saúde pública. Praticamente, teve um período, eu não sei quem vai lembrar aqui, que os voos foram reduzidos a quase zero. E eu cheguei, inclusive, a ter necessidade de voar naquela época e entrar em um avião que cabe 200 pessoas e tinha 10, 15 pessoas no avião. É óbvio que essas empresas acumularam um prejuízo gigantesco e a conta, os boletos da empresa não pararam de chegar, até porque o combustível para você fazer os trajetos é o mesmo, o número de tripulantes pagos é o mesmo. E quando se fala em redução de pessoal, como eles dizem, assim, reduzir o efetivo em 30%, é porque também foram reduzido o número de voos e a frequência desses voos. Até porque, até onde eu saiba, o avião não voa sozinho, irmão. Então, se reduziu, tem menos piloto, é porque tem menos voos também. Então, muita narrativa em cima, o povo mais leigo acaba não entendendo e caindo nessa conversa fiada. Outra coisa, com relação a lucros, olha, o maior, eu não sei nem se seria certo chamar de insumo, porque é tão significativo na composição do preço da passagem aérea, é o preço do combustível. Eu acho que é quase a matéria-prima, né, do setor ali. Então, o impacto é muito grande. E nós temos os maiores preços já vividos, né, em termos de combustível, devido aí sim. E nós não estamos falando da gasolina lá no posto de gasolina. Não é esse combustível que o avião utiliza. Ele utiliza um combustível, é um querosene de aviação, nem é gasolina, tá? É o querosene de aviação, que tem uma política própria e que tem uma tabela a nível mundial, até porque os voos não circulam só no Brasil, né? Você tem aí trânsito entre os países. Então, isso sim tem um impacto direto que eleva o preço. Você soma isso com a redução do número de voos, ou seja, você precisa ter mais assentos preenchidos com menos equipe, com todo esse processo, você, na verdade, enxuga a máquina e trabalha como um reloginho. Qualquer coisa que acontece
vai dar um efeito em cascata. Por que eu estou falando isso? Apesar de parecer pouco, 2 horas só de greve, né, como eles estão anunciando nos principais aeroportos do país, isso gera um impacto em cascata em toda a malha aeroviária nacional. Porque, entenda uma coisa, o voo que vai sair depois, vou dar um exemplo aqui, lá de Belém do Pará, ele muitas vezes é o voo que depende da chegada do avião que saiu de Guarulhos ou que saiu, por exemplo, do Galeão no Rio, ou mesmo de Minas Gerais. Então, você gera um efeito em cascata em toda a malha viária, ou seja, toda a malha viária, em tese, pode sofrer um atraso de 2 horas. Mas isso também não é real, porque você acaba mudando muita logística, gerando multas, gerando uma série de despesas para as companhias aéreas, um transtorno para os funcionários que estão na base operacional, que são o aeroporto, criando uma bagunça geral. Detalhe, para quem não sabe, eu já viajei aí boa parte do mundo, conheço aí pelo menos uns 30 países. O sistema de voos no Brasil, pelo menos a coordenação, chegada e saída, atrasos, é um dos melhores do mundo. Olha, talvez nem te falem isso, né? Eles gostam muito, a imprensa só gosta de dizer que o Brasil, vamos dizer, está sempre em último lugar em tudo. Eu vou dizer que o controle, né, aeroviário da aviação, na verdade, no Brasil todo, é um dos melhores do mundo. Digo isso por experiência própria. Quem já teve a oportunidade de viajar, vê aí como é o corre-corre, como é o desrespeito, inclusive, ao cliente, né, final, aí nós, cidadãos que voamos em outros países, né, em outras oportunidades. Aqui no Brasil, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente dá show, mas quem é que atrapalha nesse momento? Isso vai gerar números negativos ainda, olha só a intenção, no governo Bolsonaro, para tentar responsabilizar lá na frente, para eles dizerem que consertaram depois o problema, entendeu? Essa turma é o seguinte, eles estão recebendo o país, espero que, enfim, algo tem esperança ainda, Deus é pai, né? Mas eles querem receber o país e já estão recebendo de forma com os cofres cheios, estatais repletas de dinheiro, tudo certinho, o relógio funcionando, que é uma beleza. Eles vão precisar quebrar primeiro para dizer que consertaram lá na frente. Estratégia de esquerdista mais do que conhecida, né? E aí vemos todos esses transtornos que podem levar a população. Estou falando isso porque isso repercute nas entregas. Muito das entregas no Brasil são feitas a partir dos aviões de carreira. Então, você tem uma série de problemas aí que vão sofrer, uma série de logística que vai ser comprometida por essa atitude. O certo qual seria? Senta ali a comissão para conversar dos funcionários com as empresas e até resolver. O pessoal já chegou de cara jogando carrão de cena. Vimos isso durante décadas nas gestões de esquerda aqui no Brasil. Espero que esse cenário não volte. Tá? Vamos lá? Vamos ainda nesse tema, agora mudando um pouquinho, né? Falando ainda um pouquinho de economia política, ruins podem abortar, né? Crescimento econômico, diz Guedes. Olha, Guedes está falando mais do que a gente já vem conversando aqui, e não é culpa dele. Aliás, o Guedes fez parte da solução. Provavelmente o melhor período de economia, acabei de falar aqui, do Brasil, recuperação econômica brilhante do país, tivemos o controle, né, o controle natural, via mercado de combustíveis, né, ou mudando a legislação do ponto de vista da otimização dos preços. Tivemos período, pessoal, agora em 2022, deflacionário, significa que os preços caíram para alguns produtos e serviços. Isso era praticamente inédito até o governo Bolsonaro, graças aí à boa condução do ministro Paulo Guedes. E o que ele vê agora, deve estar dando muita tristeza, é ver que a possibilidade, por exemplo, do seu sucessor ser alguém do calibre, né? Aliás, do baixo calibre, olha, de todos os sentidos, né? Inclusive a nível de experiência econômica, de Fernando Haddad. Então, ele falando agora e já se despedindo, é outra questão, ele sai de férias agora, né? Sem previsão de retorno, a não ser, é óbvio, que algo mude, e a gente tem que falar desse jeito aqui, porque você já sabe o que está acontecendo, né? Especula-se que hoje será publicado no Diário Oficial da União a saída do ministro do cargo. Ele sai de férias, ele também é sabido que ele deixa também a Granja do Torto, né, a residência oficial que ele ocupava, isso faz parte do acordo de transição. Eu não vou falar ainda nesse vídeo, mas eu vou deixar para um vídeo especial que eu farei na área de membros hoje, a gente falar sobre a questão dos veículos de mudança que têm sido vistos ali no Palácio do Planalto hoje,
também no Palácio da Alvorada ontem, o que isso significa. Eu tenho minha própria opinião sobre isso e é diferente do que a imprensa está colocando aí, tá? A gente vai conversar melhor sobre isso. Pode ser até uma isca, tá? Isso aí, justamente para o pessoal cair nela, e muita gente está caído. Então, eu vou ser mais prudente em relação a isso. Agora, com relação efetiva ao ministro Paulo Guedes, efetivamente estaria aí saindo de férias. Vamos ver se isso realmente acontece. O ministro rebateu o discurso de que o atual governo deixará uma herança maldita e disse que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela dimensão econômica. Na avaliação do ministro, uma possível desaceleração da economia brasileira em 2023 está mais relacionada aos ciclos econômicos do que às políticas públicas executadas neste ano. Guedes voltou a citar que a economia brasileira fez em 2022 uma recuperação em V, forte queda seguida de uma forte alta. Guedes afirmou que o próximo ano ocorrerá um arrefecimento natural após esse tipo de retomada em V, rechaçando que essa desaceleração seja uma herança maldita. Também disse que os modelos técnicos costumam errar em momentos de mudança de regime. O Brasil vai crescer zero, vai ter recessão, o Brasil cresce a 5% e volta em V. Agora é o ano seguinte, vira a rolagem da desgraça. Isso aqui é aspas para o Guedes, tá? Para quem não sabe, a imprensa inteira previu que o Brasil teria, em 2022, um crescimento zero ou negativo, e, na verdade, cresceu 5%. Tá? Agora é o ano seguinte, ou seja, já que eles não conseguiram no ano passado, querem para o ano seguinte, agora são os falsos profetas, né? Vira a rolagem da desgraça. Agora o ano seguinte é dele. Aí diz que a herança é maldita. Além de ser erro intelectual, ou seja, notícia não verdadeira, e uma desculpa desonesta para o que estão encontrando. É uma burrice colossal, comentou o ministro. Só para vocês terem uma ideia, e é importante a gente falar isso aqui, olha, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, inclusive, mas só para dar uma palhinha, de até 20 e tantos ali, 24, 26, não lembro agora a data exata, de outubro, ou seja, antecedendo, faltando entre 5 dias aí para a eleição de 2022, foram os maiores índices da Bolsa para a Petrobras, por exemplo, das ações e o valor de mercado da Petrobras. Só para vocês terem uma ideia. Dessa data para cá, principalmente após o anúncio, né, do sistema de quem seria o vencedor do processo, a Petrobras já perdeu mais de 200 bilhões em valor de mercado. Já é maior do que o prejuízo, olha só essa, que nós vamos ter com a questão do furo do teto de gastos aí proposto, né, pelo pretenso futuro governo. Então, dá uma olhada no impacto que essa turma de esquerda já traz para o Brasil sem sequer ter assumido o trono. E, olha, nem sabemos se efetivamente isso, como é que vai se comportar aí daí em diante, né? Espero que as pessoas entendam as entrelinhas aqui, tá? Vamos lá. Procuradoria Eleitoral recomenda a reprovação de contas de Tarcísio na campanha, e eu já vou antecipando aqui, fizeram, do Tarcísio de Freitas, eles estão, lembrando que a gente está falando do TRE São Paulo, eles estão recomendando, ou seja, o Ministério Público Eleitoral recomenda, isso ainda tem debate. Já do deputado Eduardo Bolsonaro, eles reprovaram. Qual é o objetivo disso, pessoal? Eles não vão assumir, não haverá diplomação? Não tem nada a ver com isso nesse momento. Mas isso representa que eles terão problemas durante todo o próximo mandato. Sabe aquela, olha, agora a TRE, agora a TSE coloca em votação a legalidade, a legitimidade ou não da chapa ou do diploma, né, do candidato XYZ? É isso que eles fazem. O objetivo disso é sempre estar acuando a autoridade eleita pelo povo. Isso é um absurdo no nosso país. Primeiro, se está errado que se votasse agora, quem está errado realmente não assume, quem está certo continua. Mas ficar fazendo isso para que o parlamentar seja o tempo todo acochado, olha, isso não é muito bacana, não. Tá? Digo isso, participei da campanha eleitoral agora de 2022, né, como deputado federal para o estado de São Paulo. Minhas contas foram aprovadas, deu tudo certinho, mas eu sei que a complexidade de uma campanha, do nível da campanha, por exemplo, do filho do presidente, é muito maior do que um candidato com menos expressão. Tá? Agora, imagina o seguinte, você ficar refém de decisões de burocratas, enquanto a decisão deveria ser única e exclusiva do povo brasileiro. Uma vez, né, ou aprova ou desaprova. Ficar nessa história aí é para cansar o povo. Tá? Pessoal, essa foi mais uma rapidinha nossa aqui do canal Pátria e Defesa. Eu quero dizer que, provavelmente,
a nossa live da noite. Eu estou decidindo ainda se vai ter, eu tenho um compromisso, uma reunião importante à noite, eu não sei que horas vai terminar, né, a partir ali das 19 horas, aí pode ser que termine meia-noite, enfim, é algo importante que vai, inclusive, repercutir aqui no canal, e não sei se eu terei a live aberta à noite, já estou logo avisando. Mas para os nossos amigos do Clube de Membros, da área de assinantes, eu devo fazer um vídeo com alguma atualização, talvez até falando aí a nossa opinião sobre essa questão da mudança ou não lá do Palácio da Alvorada, ou não, esses caminhões aí circulando, do que se trata isso, mas lá na área de assinante. E se você quiser fazer parte, todo esse material que eu li para vocês aqui é da nossa área de assinante. Se você quiser fazer parte também da nossa área de assinante, eu peço aos amigos aqui, deixa eu colocar, não falei nenhuma vez aqui, além de dar like, se inscrever e compartilhar, olha, ajuda aí, tá, pessoal? Esse canal é desmonetizado, então dá essa força aí. Patriadefesa.com.br é a nossa página, deixa eu puxar aqui, e se você quiser fazer parte aqui da nossa área de assinante, digita aí patriadefesa.com.br ou procura aqui no link da descrição, na área de descrição aqui desse vídeo, você vai encontrar, tá? Busca aqui uma assinatura conosco, faça parte do nosso clube de membros, tem muito material, então logo você escolhe uma assinatura ali, você é levado para essa página de checkout, preenche direitinho, inclusive, esse teu e-mail, porque você vai receber, na sequência, esse convite, com todas as instruções para você fazer parte do nosso canal exclusivo para membros no Telegram, grupo exclusivo de assinantes no Telegram, só assinantes, só gente boa e comentários de alta qualidade lá. E tem material direto, de alto nível, não é essa discussão rasteira geral, não. Tá? Plataforma exclusiva para assinantes do Pátria e Defesa foi desenvolvida por nós mesmos depois que o nosso canal foi desmonetizado. Na nossa plataforma, você encontra conteúdos exclusivos, centenas de vídeos só para assinantes com análise profunda de quem tem experiência há 30 anos trabalhando aí com geopolítica, estratégia e assuntos militares, né? Então chega junto, vale muito a pena. E agora também estou dando umas dicas lá de como se blindar, né, lá na nossa área de assinante. Como se blindar aí das dificuldades que vão acontecer a partir de 2023, independente de quem se sente no trono, tá, pessoal? Independente do desfecho de tudo isso. Porque a economia, até como o próprio Paulo Guedes já alertou aqui nesse material, passa por ciclos, né? Esses ciclos podem ser mais ou menos prejudicados, mas nós já vamos ter ali questão de pressão inflacionária, aumento de preço, custo de vida mais alto. Como é que você se defende disso? Estou ajudando a turma lá. Aliás, tem live de membros amanhã, no sábado, a nossa live especial de membros. Eu estou preparando uma muito especial aí para os amigos. Chega junto com a gente lá, tá? Então, dada a dica aqui, o tempo todo aqui embaixo ficou passando não só o Pix aqui do canal desmonetizado, teu pagamento é o like. Mas quem quiser dar uma força, olha, aqui em cima está o nosso QR Code do Pix, e lá embaixo também passa patriadefesa.gmail.com. E o nosso site, patriadefesa.com.br, chega junto com a gente aqui, muito material lá. E todas as matérias que nós tratamos aqui, olha, antecipadamente em conteúdo profundo, elas estão aqui na plataforma também. E parte delas a gente trata na live aberta e parte na área fechada. Então, recados dados aqui, espero que tenham gostado de mais essa edição aqui, a rapidinha da tarde, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa página principal. Opa, vamos lá, para eu ir me despedindo dos amigos aqui, espero que tenham gostado, que Deus abençoe, excelente sexta-feira a todos. Pessoal, esperança, olha, é até depois do fim, tá, pessoal? E estamos juntos aqui, não tem isso não. Vamos lá que muita coisa pode acontecer ainda no nosso país. Olha, até dia 31 de dezembro, o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá? Não sei aí, né? O que Deus reserva aqui para nós brasileiros. Espero, sinceramente, que Deus ilumine as autoridades, o nosso presidente da República, olha, os nossos amigos militares, a sociedade, o povo brasileiro, para que o melhor possa acontecer sempre em benefício da população brasileira. Afinal de contas, o nosso país já nos foi dado de presente por Deus lá atrás, há 500 anos atrás. Não foram autoridades que nos deram, não, né? Mas Deus nos deu o sangue de muitos brasileiros patriotas lá atrás, garantiram a nossa extensão territorial, as nossas fronteiras, e que Deus continue abençoando essa nação. Tá? Um forte abraço a todos, nos encontramos na próxima live ou vídeo. Se não tiver live aberta hoje à noite aqui, você já sabe, amanhã tem live aberta e tem, principalmente, live de clube de membros. Olha, só esperar os avisos aí que a gente coloca lá no clube, vai tudo direitinho. Nos vemos no próximo vídeo live. Um forte abraço a todos, pessoal. Dá like, se inscreve e compartilha aí. Fui. Até mais.